Olá, participante! Seja bem-vindo a mais um episódio do Boletim Mensal de Investimentos da Fundação Copel. Hoje vamos falar sobre os resultados dos planos da Fundação referentes a julho. Nosso objetivo aqui é manter você informado sobre o desempenho dos investimentos, o cenário que influenciou esse resultado e hoje também vamos destacar o comportamento dos nossos investimentos no exterior. Eu estou aqui hoje com o Rubem Doege, que é o nosso gestor executivo de investimentos, e ele vai começar falando para a gente sobre o cenário econômico e os resultados dos planos. Tudo bem, Rubem? Tudo jóia, Vivian. Podemos começar com o cenário? Muito bem, vamos lá. Então, acho que o destaque do mês de julho foi o tarifaço, anunciado pelo governo americano contra as exportações brasileiras, as importações que os americanos fazem de produtos brasileiros, e pegou o mercado um pouco de surpresa, porque foi realmente uma taxa muito acima do que vinha sendo anunciada para outros países, 50% de taxa. A princípio foi anunciado para todas as exportações brasileiras, depois teve ali um certo recuo nisso, e vários dos produtos que compõem a cesta de exportações brasileira para os americanos acabaram ficando isentos dessa taxação. Mas o fato é que ela foi anunciada, e pegou todo mundo assim bastante desprevenido, o mercado não esperava uma taxa nesse nível, de 50%, acima do que foi anunciado para a China, por exemplo, para outras economias do mundo, e já com vigor a partir do dia 6 de agosto. Além das tarifas anunciadas, também houve uma certa interferência, ou tentativa de interferência do governo americano em coisas, em processos domésticos aqui do Brasil. E aí eu destaco uma série de sanções que eles aplicaram contra autoridades brasileiras, especialmente contra ministros do STF. E isso trouxe uma certa inquietude para o mercado, que ficou muito preocupado também com o ambiente institucional, e especialmente com essas relações bilaterais entre o Brasil e os Estados Unidos. No ambiente econômico, digamos assim, nós tivemos uma reunião do Copom em que não houve a elevação da taxa Selic, isso depois de várias reuniões, vários meses em que o Comitê de Política Monetária vinha, de fato, aumentando a taxa Selic, e dessa vez o Copom optou por manter a taxa em 15%, o que indicou um fim de ciclo de alta de juros, ainda que o comunicado posterior tenha sido bastante duro e indicado que essa taxa deve permanecer bastante alta assim por bastante tempo. Então hoje a principal aposta que o mercado faz é que essa taxa não caia durante esse ano e a gente vá observar o início de um ciclo de arrefecimento desses juros lá pelo primeiro trimestre ou até pelo segundo semestre do ano que vem. Então, no campo econômico, a gente deve ter uma taxa de juros bastante alta por um bom tempo ainda. E nesse campo mais político, institucional, a gente viu uma deterioração do cenário. E isso tudo elevou a percepção de risco sobre os ativos locais. Bom, dentro desse contexto, o mercado nacional aqui de ativos de risco, de fato, não teve um bom desempenho durante o mês de julho. E nós observamos uma queda dos principais índices do mercado brasileiro. Eu trouxe alguns números aqui só para exemplificar isso que eu estou dizendo. A nossa bolsa, o índice Ibovespa, caiu até de uma forma bastante relevante, foram mais de 4% negativo durante o mês de julho, mas isso não ficou restrito ao mercado acionário, nós vimos também queda nos índices dos fundos imobiliários, acima de 1%, 1,4% negativo, os fundos multimercados caindo também em torno de 1%, e as próprias NTN-Bs, a gente mede isso pelo índice da Ambima, o IMAB, também teve um resultado negativo de 0,80. Então, claro que no ambiente em que todos os ativos caem, os ativos domésticos caem, os planos acabam sofrendo um pouquinho, e infelizmente esse foi o nosso primeiro mês do ano em que os planos, de fato, acabaram entregando um resultado negativo, então os planos CDs, plano de capitalização em família, em torno de 0,25 negativo no mês, e os planos BDs, que são menos expostos a essas variações de mercado, porque eles têm uma estratégia diferente e boa parte dos ativos acaba não sofrendo com essa volatilidade, entregaram resultados melhores, o plano unificado 0,66 e o plano mutualismo 0,56 no mês. Quero dar um destaque também
para uma novidade que a gente teve no mês de julho, que foi o primeiro mês de cota do nosso Plano Família Conservador. Verdade. Então, acho que o participante vai lembrar que nós fizemos uma campanha explicando, né, o lançamento desse novo perfil de investimento, quais as principais diferenças que ele teria em relação ao perfil atual. E acho que esse primeiro mês ele exemplifica bem o que a gente pode esperar desse perfil daqui para frente. Foi um mês difícil, como eu falei, um mês em que o Plano Família, né, o perfil moderado, acabou sofrendo por conta dos fatores que eu expliquei, né, o Plano Família caiu 0,25, então acho que exemplifica bem, né, quando a gente tiver de fato um estresse no mercado, esse plano conservador tenderá a entregar resultados melhores do que o perfil moderado, ainda que no longo prazo a gente espere que isso seja o contrário, né, que durante um bom período de tempo, né, o plano que tem maior exposição a risco acabe também entregando retornos um pouco melhores. Claro. Ele cumpre com o objetivo dele, né? Legal. E Rubem, um ponto importante também nesse mês foi o desempenho aí dos investimentos no exterior, né? As nossas alocações internacionais contribuem para o resultado da nossa carteira. Fala um pouquinho pra gente desse segmento que ainda é muito assim pequeno, é modesto nas fundações hoje em dia. Muito bem, Vivian. Acho que é a primeira vez que a gente tem a oportunidade aqui de falar um pouquinho sobre os nossos investimentos no exterior para os participantes, e é uma oportunidade bem bacana porque foi um mês em que de fato eles ajudaram bastante a defender um pouco da queda dos ativos locais. Lá fora, né, nos Estados Unidos principalmente, foi um mês de desempenho positivo da Bolsa Americana, muito sustentado por balanços corporativos bastante fortes, toda a questão de inteligência artificial e um tom ainda um pouco cauteloso lá do Banco Central Americano, até refreou um pouquinho esse desempenho, mas de fato, né, lá os ativos performaram bem, né, a Bolsa Americana subiu mais de 2%, né, comparando com a nossa Bolsa aqui local que caiu 4%, e os ativos de renda fixa ficaram um pouco mais próximos da estabilidade lá fora. E o que houve também, e que impacta bastante, né, nos resultados, é a questão cambial, né? O dólar, até por conta desses fatores geopolíticos e interferência do governo americano aqui no Brasil, enfim, fez com que o dólar de fato se valorizasse em relação ao real durante o mês de julho. Então a gente observou uma deterioração da nossa taxa de câmbio, né? O dólar tinha fechado o mês de junho a 5,45 e foi para 5,60 durante o mês de julho. E isso ajuda na parte dos investimentos no exterior. Então a nossa carteira de investimentos no exterior entregou um resultado bastante interessante, 2,8% positivo, comparando com, claro, o desempenho ruim dos ativos locais. Isso ajudou bastante. Só para a gente dar uma pincelada no que a gente investe lá no exterior, nós temos uma carteira bastante diversificada. Hoje nós temos exposição ao exterior somente nos planos CDs, né? Os planos BDs não fazem investimento no exterior. Dentro da carteira dos planos CDs, a proporção de investimento no exterior é em torno de 10%, que é inclusive o máximo que a legislação nos permite. A resolução 4994, que rege os fundos de pensão, foi alterada depois pela 5202, ela impõe um limite de 10% para a parte do exterior, né, para quanto dos nossos ativos, dos planos, a gente pode investir lá fora. E a gente tem, de fato, uma carteira bastante diversificada, temos investimentos em renda fixa lá fora, em renda variável, em ativos não tão ligados, né, a esse direcional de mercado. Então a gente vai ter ativos assim que são mais ligados a eventos naturais, né, como resseguradoras de furacão, de enchente, desse tipo de coisa, terremoto, né? Então não tão relacionados assim ao direcional de mercado. Se a taxa de juros sobe ou desce, se a bolsa vai bem, eles acabam performando por uma dinâmica diferente, né? Então acho que a gente pode um dia explorar bem esses investimentos no exterior, mas para o participante, acho que ter uma ideia, uma noção do que a gente tem, acho que está de bom tamanho. Acho muito interessante, é legal explorar um assunto que é ainda um mito, né, entre as fundações, a gente aqui com uma visão mais conservadora, e é legal, é muito interessante, é um assunto diferente. E isso reforça demais o papel do segmento como uma importante fonte de diversificação, né? É um equilíbrio aí para os planos, e dilui um pouco o risco aí e aproveita aí as oportunidades globais, né?
Até deixa eu fazer um comentário aqui, Vina, em cima desse teu ponto. De fato, né, as oportunidades globais são imensas, né? Se a gente observa o tamanho da Bolsa Brasileira em relação ao mundo, ela é em torno de 1%. Né? Então, se a gente se atém ao nosso mercado local, a gente está deixando de explorar 99% de oportunidades que existem por aí. Então, claro, isso acho que casa bem com o teu comentário, as oportunidades existem e faz total sentido a gente tentar explorá-las e trazer mais resultado aqui. Aproveitar um pouquinho aí, né, dessas oportunidades. Bom, a Fundação Copel aqui, você sabe, está sempre atenta, né, ao mercado, buscando equilíbrio, segurança, rentabilidade para garantir aí a solidez dos nossos planos. Para mais detalhes, você pode acompanhar os resultados lá no canal do gestor. Esse vídeo também vai ficar disponível lá, assim como todos os meses anteriores. Se você mandou algum questionamento lá no botãozinho do canal do gestor e não teve resposta, nós identificamos que a gente estava aí com um probleminha no retorno, a gente não estava recebendo os seus questionamentos. Então, por favor, se você não recebeu resposta, mande novamente, a gente já corrigiu esse problema. Como é algo novo, a gente ainda estava adaptando, então agora está funcionando. Mande o seu questionamento que a gente vai estar aqui respondendo para vocês. Obrigada, Ruby, obrigada a você, participante, e até a próxima.